Fala, meu povo, tudo bem? Uma rodada esquisita, né? Em que Real Madrid e Barcelona não ganham no mesmo dia aqui na Espanha, os dois jogando em casa. O Barcelona, para mim, tinha um jogo mais difícil contra o Betis. E eu acho que o jogo de mais cedo, o jogo do Real Madrid, não vou falar que é do jogo do Real Madrid, mas eu acho que esse jogo interferiu no do Barcelona. Uma certa ansiedade dentro de campo, deu para perceber ansiedade, fora de campo uma euforia muito grande, porque caso o Barcelona tivesse vencido o Betis, La Liga ficaria muito perto do Barça. A gente está na primeira semana de abril e não é normal que a Liga esteja decidida. Então é preciso ter paciência, preciso ir jogo a jogo. Eu acho que no jogo de hoje também era preciso ter paciência e fazer as coisas um pouco melhor, especialmente no primeiro tempo. O segundo do Barça foi melhor. Acho que hoje o grande motivo, talvez, do Barcelona não ter vencido e não ter jogado bem é que os dois principais jogadores do time não jogaram bem, o Pedri e o Lamine Yamal. No final das contas, acho que depois eu vou trazer a conclusão da rodada mais para o final do vídeo. O Hans Flick preservou o Rafinha, que desde que chegou da seleção brasileira tem tido cansaço muscular, jogou os 90 minutos contra o Atlético de Madrid pelo que era o jogo, começou com o Ferran e começou com o Gavi também no meio campo. Então com Frenkie de Jong, Pedri, Gavi e Ferran, tinha muita gente por dentro, mais o Lewandowski, pouca gente pelos lados. Normalmente a intenção é mesmo dar o lado do campo para o Baldé, só que o Barcelona não conseguia construir para colocar o Baldé para correr, né? O Baldé não serve para simplesmente receber a bola do lado do campo, ele tem que ser acionado em velocidade. Isso o Barcelona não conseguia fazer, e também não conseguia abrir o campo porque não tinha um ponta esquerda, como normalmente o Rafinha faz e como ele fez no segundo tempo. Então o Barcelona jogava muito por dentro, o Betis conseguia bloquear, especialmente depois do 1-1. A primeira jogada do Barcelona, o passe do Ferran para o Gavi é maravilhoso. Depois o Betis empata não muito tempo depois com o Natan, né, brasileiro. Uma jogada que o Ronald Araújo defende muito mal a cobrança de escanteio. E depois disso, acho que o Barcelona começa a querer fazer as coisas rápido demais. Não sei se pelo gol cedo do Barcelona, ele imaginou que seria um desses jogos que ele decide rápido. Mas o Betis vinha aqui de 6 vitórias consecutivas. É um time que vem jogando muito bem desde janeiro, fevereiro. A chegada do Antony, a melhora do Isco, que hoje nem jogou, dão outra vida para esse Betis. Aliás, o Johnny Cardoso também, que jogou no Internacional de Porto Alegre, também faz uma muito boa temporada por aqui. O Natan também está indo bem. Enfim, é bom time o Betis e era normal que fosse um jogo muito difícil. Eu acho que como o Barcelona se precipitou muito no primeiro tempo, forçou muito, não teve paciência para girar a bola de um lado para o outro e para achar os espaços, foi sucedendo meio que uma avalanche e assim, uma queda de dominós da confiança dos jogadores do Barcelona e piorando. No final do jogo, o Lamine Yamal praticamente só tocava de lado, já nem arriscava mais nada, porque hoje não saía nada para ele. Quando os dois principais jogadores do time não estão bem, fica difícil para o técnico até fazer as substituições, né? Porque é normal você trocar os jogadores em volta dos seus principais atletas para tentar melhorar os outros jogadores que não são os principais. Quando os melhores jogadores não estão bem, é muito difícil a decisão de tirá-los ou não. O Lamine jogou os 90 minutos, eu acho que o Pedri saiu faltando 15 minutos para acabar por uma contenção de minutos mesmo. O Pedri é o segundo jogador com mais minutos da temporada, tem 2 jogos contra o Dortmund aí nos próximos 10 dias para decidir também a Liga dos Campeões, pelo menos por enquanto, para o Barcelona, mas complica até as substituições que o técnico possa fazer quando os dois jogadores não estão bem. Para vocês terem ideia do tanto que eles não foram bem, o Pedri hoje perdeu 21 bolas, é o recorde de perdas de bola do Pedri essa temporada, e o Lamine perdeu 32 das 85 que ele tocou. O Lamine perdeu mais do que 1/3 das bolas que ele tocou, e nem porque ele tentou muitas jogadas super difíceis, não. O Lamine perdeu muitas bolas bobas mesmo. Lamine Yamal é o terceiro jogador de La Liga que mais passes-chave dá por jogo, passes decisivos, e hoje ele não deu nenhum. Isso fez com que o jogo inteiro do Barcelona fosse piorando, né? Para mim, o Gavi jogou muito bem, e eu acho que a dupla de defesa, especialmente o Pau Cubarsí, que teve muito trabalho com o Antony, também foi bem. O Ronald Araújo na saída de bola tem bastante mais dificuldade, a ausência do Inigo Martínez hoje também fez com que o Barcelona saísse jogando pior, mais lento, atrasasse 2 passes, e isso fazia com que o Betis conseguisse levar a sua defesa para se posicionar bem e evitar os ataques do Barça. Foram 13 finalizações do Barcelona no jogo, abaixo da média. O Barcelona chegou para esse jogo com uma média de 18 finalizações por partida, ou seja, finalizou menos do que a média do que ele normalmente consegue por conta disso. No primeiro tempo, muita gente por dentro, os passes por dentro faziam com que o Betis conseguisse recuperar a bola e até correr em contra-ataques. O Betis terminou o primeiro tempo, acho que até melhor do que o Barcelona. E no segundo tempo, quando os contra-ataques do Betis, tirando no finalzinho, que o Betis conseguiu um chute de fora da área, mas tirando no finalzinho que teve essa chance, o Barcelona conseguiu controlar muito bem as transições do Betis, rodava a bola até com velocidade de um lado para o outro,
mas aí precisava de um melhor dia dos seus jogadores. Muitas vezes o time pode ser bem treinado, o time pode ter boas intenções, o time sabe o que tem que fazer, mas é preciso fazer. É preciso de um bom jogo dos principais jogadores, é preciso de bons jogos individuais, ganhar duelos, e isso hoje os principais jogadores do Barcelona, Lamine Yamal e Pedri especialmente, porque as coisas têm girado muito em torno deles, eles não conseguiram fazer. E com a ausência do Rafinha, que só entrou no segundo tempo, com um jogo já meio que à desesperada, o Barcelona ficou um pouco desconfigurado de referências, né? Para quem que a gente dá bola nesse momento, quem é que vai decidir o jogo nesse momento, não tinha muito isso, quase que acaba que no último lance ainda consegue, com o passe do Rafinha, que ninguém alcançou dentro da área. No final das contas, acaba sendo uma rodada positiva para o Barcelona, por mais que termine com um gosto amargo, porque ele colocou um ponto em cima do Real Madrid e anulou uma rodada, né? É uma rodada menos e um pontinho a mais. Um ponto quase que não faz diferença, tá? Uma diferença de 3 ou 4 pontos para o Real Madrid, basicamente não faz diferença porque não deixa o Barcelona perder um jogo a mais, por exemplo. Sabe assim, se o Barcelona, uma rodada, empatar e o Real Madrid ganhar, imagine que os dois estejam empatados em número de pontos, porque o Barcelona perdeu um jogo. Isso já aconteceria numa diferença de 3 pontos. Agora, com uma diferença de 4, faz com que o Barcelona, se empatar um jogo e o Real Madrid ganhar, o Real Madrid passe o Barcelona da mesma forma. A única diferença que fará esse pontinho é que caso uma rodada o Barcelona perca e o Real Madrid empate, aí eles vão empatar em número de pontos, por exemplo, e aí o Barcelona fica à frente por enquanto, porque tem aquela vantagem do confronto direto, né? É o primeiro critério de desempate por aqui. No primeiro jogo o Barcelona fez 4-0, a não ser que o Real Madrid consiga fazer 5 aqui em Barcelona, que pode tirar essa vantagem. Mas agora faltam 8 rodadas, o Barcelona está 4 pontos à frente, não é ruim, é bastante boa a vantagem, mas dentro do que se desenhava depois do Real Madrid tropeçar para um Valência cheio de desfalques, parecia que podia ser muito melhor. Do lado do Betis, o time chegou aqui com 6 vitórias consecutivas, o Antony com 2 gols, 2 assistências e muitas boas sensações. O Antony era o jogador mais procurado nos contra-ataques do Betis, mas depois que o Barcelona controlou bem, ele também teve dificuldade e não contou com o Isco, seu principal jogador, por conta de suspensão, não pôde jogar aqui em Barcelona. Se o Betis vencesse o Barça, ia chegar à sua maior sequência de vitórias na história do Betis em La Liga. Realmente está jogando muito bem. O time que conseguiu roubar do Barcelona 4 pontos, né, nesse campeonato espanhol. O Barcelona não ganhou nem em Sevilha, empate por 2-2, e nem em Barcelona, empate por 1-1. Realmente é um dos bons times do futebol espanhol, o Betis nessa rodada. A próxima rodada do Barcelona é fora de casa contra o Leganés, é um time que está lá embaixo, mas que é duro, que ganhou do Barcelona, inclusive, no primeiro turno. E esse jogo contra o Leganés é no sábado à noite que vem, e vai ser um jogo que eu imagino que o Barcelona vai poupar muita gente, porque joga agora com o Dortmund na quarta, tem um jogo contra o Leganés no sábado, viaja para jogar terça contra o Borussia Dortmund, uma partida de volta já na próxima semana, lá na Alemanha. Então eu imagino que vai ser um jogo de jogadores mais poupados. Se tivesse vencido hoje, seria mais tranquilo de fazer isso. Como não venceu, vai ter mais problemas para poupar jogadores contra o Leganés na semana que vem, mas é um time da parte de baixo da tabela. Vamos ver como é que o Barça vai se virar. Preciso estar menos ansioso. O Barcelona tem que ter menos ansiedade, mais tranquilidade. E vamos ver se é um sinal amarelo ou não. Que na hora de decidir, na hora que gerou um pouco mais de ansiedade, um pouco mais de obrigação nesse time, que ele não tenha conseguido ir bem. É um time muito jovem e isso pode pesar, hein? Isso pode pesar. As rodadas finais para quem vai ser campeão são duras. Começa a ter ansiedade, expectativa, muita coisa. Vamos ver como é que o Barcelona vai se resolver nessas 8 rodadas finais de La Liga, se isso vai pesar ou não para esse time jovem, para esses jogadores muito jovens, mas muito bons e que nessa temporada já mostraram em jogos grandes, já mostraram em outras situações a capacidade que eles têm. Tá falado, meu povo? É isso aí, hein? Bom sábado para vocês, boa noite, desculpa o ruído por aqui. Estou hoje aqui da parte interna do estádio, por conta do frio que está fazendo lá fora e eu mais uma vez não me agasalhado bem bastante. Valeu, gente. Tchau, tchau.